Olá, tudo bem? Não sei se você soube, mas a cantora Taylor Swift escapou de perder 100 milhões de dólares. 100 milhões de dólares. O que foi que aconteceu? Você acompanhou essa história? É uma história interessante que nos mostra a importância de termos uma boa assessoria, um bom mentor, uma pessoa que nos oriente. A artista, ela foi salva de investir na falida corretora Crypto após uma pergunta crucial feita graças à orientação do seu pai, alguém que tinha larga experiência no mercado financeiro americano. A cantora Taylor Swift recusou uma oferta, veja vocês, de ganhar 100 milhões de dólares para promover a corretora de criptos FTX. Só que ao fazer isso, ela pode ter evitado ser alvo de uma ação coletiva movida contra celebridades que fizeram campanha para a empresa. O advogado responsável pelo caso, Adam Moscovitch, disse o seguinte: diferentemente de estrelas como os atletas Shaquille O'Neal, do basquetebol, Tom Brady, do futebol americano, o comediante Larry David, a cantora resolveu, ao ser abordada para ser uma das porta-vozes da empresa, divulgando a sua marca, os seus negócios, ela resolveu fazer uma pergunta muito simples: se a empresa tinha autorização para negociar os seus produtos pela Comissão de Valores Mobiliários Americana, a SEC. Então, durante o acordo, a negociação dos 100 milhões de dólares, ela perguntou se os valores mobiliários movimentados por eles eram registrados na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos. Ao saber que a empresa não tinha esse registro, ela desconfiou e resolveu não fechar o acordo, embora os 100 milhões de dólares fossem tentadores. Ainda assim, ela preferiu recuar e não aderir ao uso de sua imagem para promover a FTX. Hoje, os atletas, as personalidades envolvidas com propagandas, promoções da FTX estão sendo abordados juridicamente por uma ação coletiva que exige dos famosos uma reparação de 5 bilhões de dólares. 5 bilhões de dólares. Então, isso que é importante dizer. Quer dizer, o que fez com que ela fosse prudente? O que fez com que ela fosse prudente foi exatamente o fato do seu pai ter uma relação, uma experiência junto ao mercado financeiro, regulamentação, investimentos, tudo isso o seu pai tinha um grande entendimento. Scott Swift, inclusive ele tem teve relações profissionais com o banco Merrill Lynch, e exatamente foi essa expertise, essa experiência ao longo de sua vida que fez com que ele se tornasse um dos grandes mentores e orientadores dos investimentos da filha. Então, eu trouxe esse exemplo, né, para mostrar para vocês a importância de todos nós buscarmos na nossa vida profissional, de investidores, para pautar a nossa carreira de trabalho, a nossa carreira de investimentos, ter o apoio de pessoas que a gente confie. Você precisa encontrar boas referências que possam lhe assessorar, lhe guiar. Isso é muito importante. Lhes digo com toda a pureza da alma. Vocês podem não me escolher para ser seu mentor enquanto investimentos, mas você precisa encontrar alguém que faça esse papel, que lhe oriente. Ficar à solta no mercado com pouca experiência, tenha certeza,
vai fazer com que você erre muito mais do que acerte. E este é o grande problema de quem, sobretudo, está iniciando no mundo dos investimentos. É você correr riscos desnecessários, cometer escolhas erradas e assim errar mais do que acertar. Então, procure alguém que possa lhe orientar, lhe assessorar, tanto na sua vida financeira como na sua vida profissional. Eu fui muito feliz por ter tido grandes mentores na minha vida empresarial. Tive a sorte de trabalhar com grandes bilionários, executivos, empreendedores, que me ajudaram em muito a crescer profissionalmente e a poder alcançar muitos dos meus objetivos e realizar muitos dos meus sonhos. E tudo isso me deu um lastro também para começar a investir. É verdade que nesta trajetória de investidor eu já não tive o mesmo apoio dos que eu tive na área profissional. Então foi por tentativa e erro, fui acertando e errando e cometi erros graves, erros que me levaram a quebrar em 2008, mas a despeito de tudo isso eu consegui me recuperar, eu consegui, vamos dizer assim, dar a volta por cima e de toda sorte. O importante é que tive tempo e oportunidade para reconstruir os meus caminhos, refazer os meus caminhos. Mas, de novo, tivesse tido na área financeira, tal qual tive na área empresarial, profissional, o apoio adequado, qualitativamente falando, teria avançado muito mais do que avancei ao longo desses 16 anos de investidor em Bolsa de Valores. Então, pense nisso, reflita. Olha, o lucro dos grandes bancos dos Estados Unidos aumentou 17,4% em meio a um cenário de turbulência financeira. Sim, existe um cenário de turbulência financeira nos Estados Unidos. 3 bancos quebraram em março e isso gerou estresse, gerou fuga de correntistas que deixaram muitos pequenos bancos regionais e migraram para os grandes bancos. O pior parece que já passou, mas ainda há sim riscos de crises pontuais, considerando sobretudo a alta dos juros, que foi para o patamar de 4,75%, 5%. E isso tende a manter pressionado os pequenos bancos. Já os grandes bancos, eles foram beneficiados por todo este processo. O lucro líquido combinado do JP Morgan, do Bank of America, do Wells Fargo, do Citigroup, do Goldman Sachs e do Morgan Stanley alcançou, pasme, 36,5 bilhões de dólares no primeiro trimestre deste ano, um montante superior em 17,4% ao igual período de 2022. Então, o movimento deste ano 17,4% maior do que o de igual período de 2022. Em apenas um trimestre, grandes nomes de Wall Street lucraram mais do que o empréstimo de 30 bilhões de dólares que um grupo de 11 bancos americanos fizeram ao First Republic Bank, baseado em São Francisco, para socorrê-lo diante de questionamentos sobre a sua saúde financeira, a sua integridade empresarial. Apesar de criticados por gurus do mercado, como o ex-secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Larry Summers, e do mega investidor Bill Ackman, banqueiros recorreram a autoelogios pelo resgate ao destrinchar os resultados a investidores. Alguém que viveu os dias mais sombrios do período de 2008 e 2009, quando Morgan Stanley era visto como parte do problema, é realmente gratificante estar aqui 14 anos depois, sendo parte da solução, disse o presidente do Morgan Stanley, James Gorman, numa teleconferência para investidores no dia 19 de abril. Para ele, os problemas atuais do setor bancário não são comparáveis com aqueles que originaram a turbulência financeira de 2008 e 2009. Ele reforçou ainda o coro de que não há
uma crise no segmento, mas alertou sim para riscos pontuais de novas crises em alguns bancos. O que nos preocupa, não só a mim, mas a outros, sobretudo a Warren Buffett, é a possibilidade disso gerar algum tipo de ansiedade no mercado, de estresse, e isso amplificar ainda mais os problemas do setor bancário nos Estados Unidos. Temos que estar olhando este drive, porque este é um drive importante, estratégico, que nós não podemos deixar de considerar quando fazemos as nossas leituras de cenário este ano, ok? Muito bem, queria destacar aqui também uma notícia sobre a Oi, é que ela vê melhora nos seus indicadores a partir de 2026 e enxerga também uma receita de 15 bilhões de reais em 2031. Dados foram divulgados numa projeção de futuro que a empresa fez, que ela compartilhou no seu canal de RI, exatamente um estudo que tem pautado as negociações com os credores. Existe já um acordo, ainda não foi oficializado, mas ele caminha nas bases onde os atuais credores, olhando aí uma dívida em torno de 30 bilhões de reais, os credores vão pegar a metade desta dívida e trocar por ações. Então, destes 30 bilhões de reais, 15 bilhões de dívida vão desaparecer e vão ser transformadas em ações, como se estes credores fizessem uma injeção de capital. Vamos imaginar que o valor da Oi hoje seja de 1 bilhão de reais. A este valor de 1 bilhão de reais você vai somar 15 outros bilhões de reais. É um aumento de capital. Então, 15 bilhões de reais. Isso significa que se a Oi hoje vale 1 bilhão de reais, você coloca mais 15 bilhões de reais, essa empresa passa a ter o valor de mercado de 16 bilhões de reais. Ocorre que esses credores que vão colocar estes 15 bilhões de reais, ou seja, trocando metade da dívida por ações, passarão a ser os donos majoritários da empresa. Até um limite, segundo o próprio CEO da Oi, o Rodrigo Abreu, de 80% do capital social. Então, esta troca de dívida por ações será na casa de 15 bilhões de reais e representará 80% do valor de mercado da nova Oi. A empresa ainda continuará com uma dívida de 15 bilhões, com esses mesmos fundos de investimentos estrangeiros que farão essa conversão de parte da dívida em capital social. E essa dívida de 15 bilhões remanescentes será postergada aí para uma data futura, de mais alguns anos pela frente, dando possibilidade da empresa tentar chegar lá num ponto futuro com capacidade para ir amortizando essa dívida com a sua geração de caixa. Isso tudo vai dar certo? Deus é que sabe. Esses números são reais, Deus é que sabe. A credibilidade da gestão da Oi continua intacta, negativo, de forma alguma. A empresa, ao meu modo de ver, perdeu a credibilidade do ponto de vista da forma como ela vem conduzindo a gestão do seu negócio. Este é o meu sentimento, esta é a minha opinião. Você concorda comigo? Você acha que de fato a direção da empresa perdeu confiabilidade, perdeu credibilidade? Coloca aqui o que você acha a respeito do assunto. Por outro lado, o fato de um grupo de credores fazer uma troca de dívida da ordem de 15 bi por ações no mesmo valor de 15 bilhões, significa, ao meu ver, que estes credores enxergam alguma possibilidade, sim, de sucesso para a empresa, não é verdade? Senão, não fariam isso. É o que eu entendo também. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilha com os amigos, fique com Deus e até a próxima. Tchau!